Saudações a todos os ouvintes da Universitária FM. Eu sou Bosco Arruda, professor titular aposentado do Departamento de Engenharia de Produção da UFC, e este é o programa de iniciativa do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará, a DUCE, cuja diretoria de assuntos de aposentados eu tenho a honra de ter assumido na gestão 2023-2025, a DUCE nas lutas, que tem na presidência a ilustre e combativa professora Irenísia Oliveira. O programa Vivenciando a Academia, Histórias Marcantes nas Universidades Federais do Ceará, objetivo é entrevistar docentes aposentados ou com tempo de aposentadoria, mas ainda na ativa. Pretende-se que os relatos de histórias marcantes nas Universidades Federais do Ceará, UFC, UFCA e Unilab, demonstrem a importância dos trabalhos de docentes das universidades públicas e gratuitas no desenvolvimento de suas áreas de especialização e dos setores nacionais das ciências básicas, tecnológicas, de saúde e humanas, principalmente no que concerne ao desenvolvimento regional. O entrevistado de hoje é o professor titular Jacques Terrian, aposentado do Departamento de Estudos Especializados da Faculdade de Educação da UFC. Possui 2 graduações, uma em Pedagogia pela Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, em 1969, e outra em Teologia Pastoral pelo Colégio Máximo Cristo Rei, em 1972. Possui 2 mestrados, um em Filosofia da Université de Montréal, Canadá, em 1974, e outro em Educação pela Cornell University dos Estados Unidos, em 1976, onde se doutorou também em Educação em 1979. Tem pós-doutorado na Université Laval, Canadá, em 1992, e na Universidade de Valência, Espanha, em 2007. Desenvolveu vasta produção acadêmica em nível de graduação e pós-graduação, tendo exercido diversas funções, tais como líder do grupo de pesquisa enquanto pesquisador sênior do CNPq, Saber e Prática Social do Educador. Coordenou o programa de pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação, da qual foi também diretor. Foi pró-reitor de ensino de graduação da Universidade de Integração Internacional de Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab Ceará, e membro de comitês de educação do CNPq, CAPES, FUNCAP, NEP, MEC. Tem atuação nas áreas de pedagogia, formação em trabalho docente, epistemologia de prática docente, racionalidade pedagógica, aprendizagem, educação no campo e política educacional. Bom dia, professor Jacques. Obrigado pela participação neste programa. Gostaria de iniciar esta entrevista, bate-papo, com a seguinte pergunta. Onde nasceu e estudou até a tua formação pré-universitária? Segue algum exemplo familiar ou foi influenciado por algum professor ou professora? Bom dia, Bosco. Bom dia, ouvinte da FM Universitária. Realmente não vou falar do passado, prefiro falar do presente. O passado você acaba de descrever por onde eu andei, por onde passei. Não nasci no Ceará, mas eu me sinto cearense desde 1965, quando eu trabalhei no Colégio Santo Inácio, em Fortaleza. Mas também, como você também passou pelo Rio, eu passei pelo Rio Grande do Sul, passei 5 anos no Rio de Janeiro e outro. E a minha vida foi e continua sendo aqui no Ceará. Na UFC, fui aposentado, embora continue acompanhando alunos. Na Unilab trabalhei no projeto de criação da Unilab, fui no primeiro ano, e depois passei a desenvolver minhas atividades predominantemente na Universidade Estadual do Ceará, na área de educação, formação de professor, algo que eu não posso deixar até hoje. Embora vamos passar do passado, mas ainda no presente eu bato o pé não na universidade, mas pela internet com os alunos. E você foi influenciado por algum familiar ou professor, professora? Escolher essa área específica? Como é que eu cheguei na educação? Realmente, quando eu vim do Canadá, em 1900 quando eu vim para o Brasil, vim inicialmente para Recife, Fortaleza, como um voluntário pode chamar voluntário da paz, mas também na época eu era estudante para ser padre jesuíta, e onde eu passei 9 anos até chegar à decisão que
eu continuava no Brasil. Então, por isso que minha entrada no Nordeste foi realmente o banho de definição da minha, diria, da minha trajetória, porque trabalhei um ano no colégio, depois fui prosseguir estudos e voltei e realmente sempre trabalhei com estudantes. Imagina, a partir dos anos 64, quando cheguei no Brasil, em Belém do Pará, foi o primeiro susto que eu levantei, porque cheguei de madrugada com alguns colegas. Quando chegou de manhã, frente ao local onde eu me encontrava, havia um parque, estava repleto de militares, caminhões, até de tanques. Bom, era 7 de setembro de 64, havia a celebração merecida, digamos, da situação do Brasil a partir de 64, e que eu acompanhei realmente como voluntário, mas sempre próximo a estudantes, secundaristas e universitários. Então, dizendo isso, já implica certo envolvimento com um grupo que realmente sempre levantou polêmicas. Muito bem. E como é que você avaliaria a tua contribuição? E a equipe, a gente sempre trabalha a equipe com os estudantes, com colegas, né? Fazendo a pesquisa, extensão, né? E é muito importante esse trabalho na universidade que nós fizemos. Todos os docentes temos obrigação de fazer. Como é que você avalia essa tua contribuição e da tua equipe no desenvolvimento acadêmico nesses campos de ensino, pesquisa e extensão? Sabendo que do ensino a gente aprende muito a teoria, é obrigado a aprender. Na pesquisa e na extensão a gente às vezes contesta alguns aspectos teóricos, mas a gente aprende também com a prática do mundo real, não é isso? Você falou no estudo, na pesquisa, e eu vou completar na vida, porque realmente eu vi até a FM Universitária nascer. Eu estava aqui na UFC, e eu vejo o que é o FM Universitário hoje, como também ele se expandeu, a expansão que tem. Realmente, para mim, foi a vida que ensino mais. Claro que eu tenho esses diplomas, esses domínios teóricos de vários autores, que nem convém fazer referência, mas minhas principais referências, onde mais eu aprendi, foram realmente meus alunos, que foram professor de pedagogia. Então, trabalhei com alunos que iam ser professores. E na UFC, quando eu entrei logo no mestrado em educação, participei da criação do doutorado. Então, formação de professores, que é justamente minha trilha de vida. Professor, não digo só de pedagogia, professor tem de todas as áreas na universidade. Os últimos que eu tenho até são professor de direito. E muitas vezes eu fui perguntado, mas por que no final você trabalha com o pessoal de direito? É tão claro, é tão... Mas tem uma área mais procurada que a área de direito hoje, e a menos direito que tem, porque direito no sentido que todo mundo vai para vários campos, até a partir do direito. Exatamente. Para entender a vida, entender como viver. Eu queria colocar uma questão e ouvir a tua opinião sobre essa questão de que a docência enquanto vocação, né? A gente ensina, a gente aprende ensinando, não é isso? E existe um pressuposto que eu diria que foge ao sistema capitalista e que às vezes está até incrustado em certas mensagens de livros sagrados como a Bíblia, que diz que a gente deve acumular não a propriedade privada, não a pecúnia, mas a tudo aquilo que as traças não corroem, nem os ladrões roubam, não é isso? Que é exatamente a sabedoria, o conhecimento, né? E eu considero, como você vai ver no meu livro aí, que tem dois tipos, eu defino dois tipos de conhecimento. O conhecimento instrumental, que é esse que a gente usa na nossa profissão,
para sair até ganhando a vida, né? Poder pagar as contas e tal, né? E o conhecimento ético, que é a crítica que a gente faz dos nossos próprios conhecimentos instrumental e das suas aplicações em relação ao nosso equilíbrio psicossomático, em relação à questão do social, que é onde é a comunidade que a gente vive, e a questão do próprio processo, o progresso do processo civilizatório. Então, eu diria que o conhecimento ético, né, ele é fundamental, né, nessa questão da docência. E a gente vê muito, assim, determinando da metodologia de ensino, e aí você é especialista, eu queria te ouvir sobre isso, há muita confusão entre educação e adestramento, né? Por exemplo, a turma que gosta muito de disciplina, adestra, né? E a turma que quer o processo libertário, educa, como Paulo Freire, né, fez, não é isso? Qual é que você diria sobre isso? Ô, professor Bosco, realmente a sua pergunta também é uma resposta a qual eu adero plenamente, porque realmente é um professor, formador de professor, formador de opinião, tem que se formar na vida junto com outros. Claro que precisamos de diploma, precisamos de buscar sabedoria escrita, sabedoria da filosofia escrita, da filosofia da vida e das áreas de trabalho, porque justamente hoje a polêmica é justamente entre eu sou um experto da minha área, conheço autores, conheço fórmulas, conheço direito, conheço caminhos que têm que ser seguidos. Está escrito nos livros, vou dar as referências, você vai ler e você não precisa mais de mim. Pega os livros e escreve. Bom, esse é um caminho que encontramos. Agora, a filosofia de vida não está escrita necessariamente nos livros, ela está escrita na vida. Não estou negando a filosofia, porque eu também me formei. Justamente, formação de professor se faz junto com o professor em processo de formação. Porque tem um princípio que nós temos. Eu sou eu. Eu nasci onde eu nasci, inclusive no meu caso, até fora do Brasil. Mas eu passei em vários espaços do Brasil que eu conheci, graças a Deus, eu posso dizer, é uma expressão muito adequada até, e onde eu aprendi como é que esses princípios científicos, filosóficos, como que eles se tornam reais, enraizados no dia a dia, principalmente no diálogo com o outro. O outro não sou eu, o outro é o outro, com quem eu tenho que conversar, dialogar para ver quais são as compreensões que ele tem e até onde que nossas compreensões possam se encontrar. Se eu falo cientificamente em termos instrumental, então está escrito no livro e vai fazer experimentos e vai ver se funciona ou não. Agora, na vida vivida do professor em sala de aula, ele tem que ver com o aluno. O que ele entendeu no meu... Por exemplo, ouvintes agora, como podem entender essa conversa que eu tenho com o professor Bosco, a trajetória de vida, a experiência de vida de interlocutor numa rádio FM, e um professor que também vivenciou na universidade até hoje, e como que eu entendo o mundo de hoje, que é um mundo... Quando a gente pensa, qual é a idade da nossa Terra? Bom, quando ela saiu de um grande bloco universitário, no sistema solar, nós estamos na metade da idade do sistema solar, mais ou menos. Da idade solar, e se tornou uma pequena estrela não muito redonda, que com o tempo se tornou redonda, separou a água da Terra e começou a aparecer os bichos até que nós aparecemos. Teoria da evolução. Mas aí você toca numa questão que eu queria também te ouvir, com toda a tua experiência e conhecimento de pedagogia, de coisa, que é a questão da relação entre a filosofia e a ciência, né? Exatamente. Porque a filosofia, ela está preocupada com o porquê, né? Se eu jogo uma coisa para cima, por que cai? Aí cai porque tem uma força que atrai, né? Mas se eu parar na filosofia aí, do ponto de vista pragmático, não vai adiantar nada. Agora, se eu
entro com a ciência e digo que cai na proporção do produto das massas inversamente ao quadrado da distância, eu crio um modelo matemático que eu posso aplicar a outros fenômenos e explicar outros fenômenos. Aí a ciência é que vai, então, gerar o pragmatismo do conhecimento filosófico, não é isso? Vai complementar o pensamento filosófico. Isso eu trato também no meu livro, essa questão, né? Perfeito. Que a filosofia é o carro-chefe da ciência. Ela vai na frente, puxando a ciência para responder às grandes questões, né? Não vou contestar teu ponto de vista, porque esse é o meu também. Bom, acontece que hoje de manhã eu caí aqui na AFM Universitária. Agora, eu tenho alguns anos de trajetória, né? Onde eu aprendi, graças a Deus, e apanhei, graças a Deus também, com outros colegas, com a vida, e foi assim que a gente... Então, é isso que deve ser valorizado, eu vejo. Não apenas o quanto que eu consegui acumular de patrimônio, de recursos, e o que posso fazer, se eu posso viajar agora, se eu posso me aposentar. Não. Importante é poder ser o que eu vivi e se eu estou feliz com aquilo. Não estou feliz porque eu sei que tem um fim. Bom, todo mundo... Se você tivesse que começar de novo, você iria no mesmo caminho? Bom, não sei porquê. Certamente eu procuraria no mesmo caminho. Agora, não sei como que seria, porque o contexto seria o outro. Tem que viver os pés no chão, isso, com sinceridade, dizer, sou eu e você quem é. Às vezes eu digo, quem sou eu? Bom, depende. Se você pergunta quem, no sentido, se eu digo a mim mesmo, quem sou eu? Aí eu vou contar hoje como é que eu entendo. Mas se essa pergunta feita 20 anos atrás, a minha resposta teria sido diferente. Com certeza. Nós temos os pés no chão e a cabeça nas nuvens. E eu depois... Bom, então a evolução da Terra que a gente vive hoje nos últimos, digamos, só vou pegar 50 anos para cá. Quando eu nasci no Canadá, no inverno, eu não podia sair do vilarejo onde eu morava. Bom, alguns anos depois, meu pai tinha um carro e podia sair porque abria os caminhos, porque no Canadá era neve no inverno. Bom, quando eu vim no Brasil, para vir... Quando cheguei em Fortaleza em 1965, Fortaleza era uma coisa. Onde eu vivo hoje, em Fortaleza, é tudo cercado. Quando eu cheguei aqui, eu via o mar de onde eu moro. Hoje o mar está lá no mesmo lugar. Mas não enxergo mais porque está tudo cercado. Em outras palavras, eu resumiria o que você está colocando, como eu também coloco no meu livro, que a gente vive em duas dimensões. A dimensão singular, que é a gente com a gente mesmo, e a dimensão comunitária, que é a gente com a comunidade que nos cerca. Né? Inclusive, a mais longe, através dos livros, a gente atinge comunidades que nós nunca nem convivenciamos, né? Porque a leitura, a literatura, ela vai nos mostrando realidades que são bem diferentes das nossas. E nós, como seres humanos, somos, de alguma maneira, a nossa condição, ela é colocada pelo nosso habitat, não é isso? Aí o perigo é, se a gente não leva para a sabedoria na nossa vida, a gente fica prisioneiro da nossa própria condição ignara e vinculado exclusivamente à cultura e à tradição do seu local de nascimento. Né? E o processo libertário é exatamente o contrário, é a gente... Ao conhecer todas as culturas, ao máximo possível, fazer a reflexão sobre elas, a gente tirar conclusões que, às vezes, que são verdadeiras. Aí ele como o grande pesquisador da metodologia científica, Karl Popper, né, o alemão, na metodologia, ele disse que não há verdade estabelecida na ciência. Né? Então, mas eu posso dizer também, tem outros filósofos, como, vamos dizer um nome que às vezes estou falando diante de um... É o Karl Marx. Mas Karl Marx era um cientista, bom, era um filósofo, que pensador até hoje de altíssimo polêmico. nível, né? Mas por quê? Bom, é uma referência que a gente deve utilizar para pensar um pouco mais o dia a dia, mas é justamente o desafio que a gente tem é a vida no dia a dia. As transformações que a gente está vendo hoje, ocorrendo, fazem parte da nossa trajetória. A gente não nasceu com elas. Elas foram aparecendo, como vão aparecer outras no futuro.
Então, o importante é justamente não ficar com amargura sobre os tempos passados, a felicidade. Não. A felicidade é hoje. Isso, tem que saber engolir com bastante água o que é um pouco mais amargo e pensar que amanhã, graças à água, e oxigênio, hidrogênio, etc., eu reformulo a minha cabeça eu e também continuo. concordo. Eu acho que o passado e o futuro eles deixaram, não são existentes, existe o presente, né? E a gente pode pensar em como se aperfeiçoar no presente pela cadeia de conhecimentos de grandes luminares, como você citou Marx, como citou Popper, tem Freud, tem os gregos lá antigos. A gente pode beber sabedoria, refletir na nossa dimensão singular, a gente pode agregar alguma coisa, né? Até para a gente ter o que eu chamo de equilíbrio psicossomático, que é o bem-estar, né? Você está bem consigo mesmo, bem com a comunidade, bem com o processo civilizatório. Né? Eu tive a felicidade de estudar, nasci num contexto francês, mas que era um país onde havia o inglês, 2 línguas no Canadá, mas eu estudei latim, estudei grego, teve que traduzir textos latim, textos gregos, uma formação clássica, para cair, viver, não mais no latim, nem no grego, mas no português do dia a dia, mas também com as riquezas de outras culturas que nos cercam. É sobre isso que a gente tem que pensar. Tudo bem, cada um tem a sua história, mas o importante é viver a sua história, contextualizada. E como educador, isso que a formação de professor, que é justamente minha opção, onde eu passei minha vida trabalhando, é justamente essa, de sujeito que tem que ser eles, mas eles com outros, junto com outros. A gente se forma, se faz com a ciência, com o determinismo, também com as dúvidas, com os indeterminados. Então, é com isso que a gente tem que aprender a viver. Claro, cada um tem a sua formação, eu posso ter vamos dizer, uma palavra, background diferente do outro, mas o outro é outro que tem o seu. Nesse aspecto, eu lendo o seu currículo, você teve alguma formação religiosa cristã? Sim, forte? Claro que eu nasci no Canadá, que é um país de 2 línguas, francês e inglês, um país que foi, digamos, ocupado pelos franceses em 1607 e depois passou sob o domínio inglês em 1757. Depois 58, de muita briga, né? Depois de muita briga na Europa. Então a França perdeu a guerra e entregou o Canadá. E os ingleses vieram para o contexto do Canadá onde eu vivia, contexto católico. Os ingleses chegaram com outra língua, como também com outra religião, aí se criou logo conflitos ideológicos de línguas, etc., onde se aprendeu. E até hoje o Canadá tem essas 2 línguas e outro tipo de vida. Mas eu digo isso porque eu vim para o Brasil, e o importante é que o Brasil que eu descobri o Brasil, para mim, em 64, hoje é outro. O Brasil hoje é um país que está de ponta no mundo, tanto pela sua população, seu tamanho, suas riquezas, sua história, que vem, se você olha a ocupação do Brasil, ela não é só pelos portugueses, você vai para o sul, tem a Europa está toda. Se você vem aqui no Ceará, você tem todos os países, você tem dos países asiáticos, enfim, o Brasil hoje é um país multicultural, do norte a sul. Eu queria só te colocar, então, dentro disso que você está colocando, assim, como que as políticas nacionais, estaduais ou municipais afetaram as suas condições de trabalho nos últimos anos? Porque isso tem a ver com as orientações governamentais, né? Nossa liberdade de atuação enquanto docente. A liberdade de cátedra, para mim, é uma coisa fundamental para uma docência no sentido paulo freireana, né? Exatamente. Para o processo libertário, né? Paulo Freire foi... Bom, para mim foi uma benção, digamos, porque eu cheguei no Brasil em 64, época que o Paulo Freire estava sendo expulso, e eu tive a felicidade de ter acesso a manuscrito da época, porque como mentor sempre me interessei como estudante, a trabalhar junto a estudantes universitários,
secundaristas, envolvido não só na aprendizagem, mas na política vivenciada, Paulo Freire estava lá. E até hoje está. Se eu falo de Paulo Freire, eu falo num sujeito polêmico até hoje no Brasil. E por isso que minha vida é de um cientista, se quiser, porque eu estudei e fiz e tenho diploma, mas de um professor que trabalha com outros, onde eu aprendi com a vida dos outros e as transformações. Então, eu não posso deixar de ser político. Não necessariamente de partido. Obviamente, eu fiz minhas opções. P maiúsculo, né? Eu fiz minhas opções políticas quando vim para o Brasil e eu vivenciei, apanhei elas também, por ela também. Mas você sabe, Jacques, a gente constata, lendo muitas coisas da história dos países, onde teve regime autoritário, o que os regimes autoritários consideram como os principais inimigos são os intelectuais, né? Sim. São os primeiros a serem mortos ou banidos, né? Eu escapei muitas vezes. É justamente porque eu vejo o Brasil, eu conheci muito bem, inclusive me envolvi aqui em Fortaleza, como professor de universidade, de estudante, né, em partidos, junto a partir dos anos. E, ultimamente, eu vivenciei, por um momento, vamos falar uma referência específica, vamos dizer, o período do PT, o Lula e o outro. Então, eu acompanho essa vida, fiz minhas opções políticas, agora me diz qual a tendência que eu tenho hoje, eu critico todas, eu me critico a mim mesmo. Então, nesse sentido, de repente, o Brasil vivenciou até há pouco outro momento, onde tivemos que os professores ficamos um pouquinho, não digo marginalizados, mas sem reajuste de salário, digamos, apenas isso. Agora retorna, quer dizer, são momentos políticos de profissionais que têm os pés no chão. Isso. Uma última pergunta, professor, que a gente está com o tempo se esgotando, é como que você vê a importância dos sindicatos no que concerne a defesa dos direitos e da formação da visão de mundo das docentes política, social, cultural? Bom, finalizando nessa perspectiva que eu coloco, vamos dizer, são espaços necessários à vida cotidiana. O sindicato, quer dizer, traz a opinião, traz o ponto de vista de trabalhadores que têm o pé no chão e têm as mãos na lama, digamos, também às vezes com luvas, mas que vivem o dia a dia. Os políticos, o mundo político, o mundo de propostas ideológicas, de percepções, de compreensões, que muitas vezes tem as mãos um pouco mais nas nuvens do que na massa. Então, essa conjuntura que nós somos obrigados, como profissionais de formação de outro, a saber distinguir o que são as ideias, as ideologias, as perspectivas e o que é a vida real, vivenciada no dia a dia. E o que é possível e o que pode ser no futuro. Muito bem, podemos então encerrar com suas últimas palavras, já que o tempo aqui urge. Quais seriam as suas últimas palavras aqui com relação a essa grande entrevista? Eu aprendi muito aqui, né? Realmente o tempo ruge. Nós temos que fazer nosso tempo, mas fazer com o máximo de sinceridade, de escuta. De escuta do outro, de escuta do momento, de aceita das transformações que ocorrem a cada dia. E é nisso que precisamos utilizar como referência. Muito bem, então muito obrigado. Reitero o agradecimento e desejo aí uma grande continuidade de trabalho e vida para o senhor.